as pessoas às vezes me perguntam assim, você acredita em milagres? Tu acredita em milagres? Não. Por que você não acredita em milagres? Eu acho que eles existem para as pessoas, mas eu sou cético, assim, com o metafísico, sabe? Que é algo... Mas o que tem de metafísico no milagre? Sabe o que é um milagre? O que é um milagre? É você estar aqui, você poder falar, você poder me ouvir, eu poder te ouvir. Você nunca tinha me visto antes em pessoa. Nós estamos aqui, tu não sabe nem de onde eu vim, eu não sei de onde você veio. Então o que acontece? Não há como você acreditar em milagre, porque tudo é um milagre. Se tu tivesse que fazer qualquer coisinha de tudo isso que nós estamos fazendo aqui, como é que... olha o milagre, bicho. Eu estou falando e você está me entendendo. Você está olhando e está me enxergando. Entendeu? Agora, o que acontece? Quando você se perde no conhecimento, aí o milagre deixa de aparecer. Entendeu? Porque você já sabe, eu sou cético. O que é ser um cético, na verdade? Pois é, né? É você matar o encanto da vida. Eu não acredito em nada. É só ciência, é só isso. Entendeu? Cara, eu posso discordar de você? Mas tem liberdade. Eu consigo me encantar por coisas assim, ciência, sabe? Eu olho, eu falo com, sei lá, um médico que me explica um sistema fisiológico e eu consigo me encantar com isso, sabe? Eu consigo me encantar com essas coisas também. É o suficiente, acho, pra mim. Tipo, eu sinto dificuldade em me encantar muitas vezes, o que eu acho que é um problema. Me encantar com o dia a dia. Né? O que você falou, um milagre acontecendo o tempo inteiro. Mas eu também... Eu sou cético, mas eu não sou, assim, aquele cético pessimista, negativista, sabe? Não, eu entendi o que vejo você disse. beleza nas coisas. Mas deixa eu te dizer, o que é ciência? É uma forma de entender Isso. fenômenos. Isso. Então, a ciência, ela é muito boa. Eu gosto de ciência. Sou um pesquisador. Mas a ciência, ela é limitada ao que a razão consegue compreender. E existe aquilo que é cognoscível e existe o incognoscível. Quando você se perde na razão, quando você se torna um ser humano racional, você mata, por isso que eu te falei do cético, não é uma questão pessoal, não é o Lutz que é cético, mas o ceticismo mata o encanto pela vida. Por quê? Porque você elimina o incognoscível. O que é o incognoscível? Aquilo que é maior que a razão. Aquilo que a razão não consegue entender. E o encanto da vida está nisso. Por exemplo, às vezes as pessoas me perguntam, você acredita em Deus? Aí eu digo, não, eu não acredito em Deus. Eu parei de acreditar em Deus. A pessoa diz, mas você fala tanto em Deus. Eu digo, mas eu não acredito em Deus. Porque acreditar em Deus é uma coisa da mente. Quando eu digo que eu acredito em Deus, na verdade eu acredito em quê? Num conceito que eu tenho sobre Deus. E esse conceito, ele é limitado. E eu limito Deus. Toda vez que eu crio um conceito, eu tento explicar para você quem é Deus, eu limito Deus à minha explicação. Quando você acredita com a mente e você acredita numa ideia. Então, eu tenho uma ideia sobre Deus e você tem uma ideia sobre Deus. Aí eu digo, não, mas a minha ideia é a certa, o meu Deus é verdadeiro, o teu é o falso. E você diz, não, o teu Deus é falso, o meu é o verdadeiro. E aí nós entramos em guerra. Aí eu vou derrubar o World Trade Center, e aí você vem no meu lugar. E nós...
o que é Deus? O que é Deus? Deus é vida. Entendeu? Então, quando eu olho para você, eu vejo a vida que existe em você. E eu vejo Deus que existe em você. A tua vida e a minha vida é a mesma vida. Isso nos conecta. Existe essa força subjacente. E a vida é muito maior do que eu e você. Entendeu? Agora, quando você só quer entender o que a razão permite, você se separa de tudo. Porque a mente, ela por sua natureza, ela fragmenta. E você se fragmenta. A ciência, ela fragmenta tudo. Uhum. E ela tem o papel. É importante a gente conseguir esmiuçar o mecanismo do corpo e tudo mais. Mas a gente nunca pode perder o sentimento de unidade. O sentimento da gente fazer parte de algo maior, porque isso é inegável, isso é irrefutável. Por quê? O quê? Por que isso é... Por que a gente faz parte de algo maior? Como assim? Como que nós não fazemos parte de algo maior? Você não consegue perceber a vida em tudo? Numa planta, numa flor, no universo, numa estrela, numa galáxia, o animal, o cachorro, o gato. Não existe uma sincronicidade, as coisas não... Você não se sente bem em contato da natureza, em contato, entendeu? Porque essa que é a grande dificuldade da nossa civilização. Nós nos tornamos seres conceituais. Nós nos afastamos da nossa natureza original, entendeu? Nós literalmente, isso não é nenhuma questão de defender um idealismo aqui, mas nós literalmente estamos destruindo o nosso planeta. A que propósito? Entendeu? Se você olhar ali em torno... Olha o quanto de concreto, de coisas feias que nós fazemos, entendeu? E aí você vai dizer o seguinte, para dizer como é que isso é irrefutável. Nós nos achamos tão supremos, nós os humanos. Agora, o que iria acontecer com o planeta Terra se nós tirássemos todos os humanos daqui pelos próximos 100 anos, 200 anos? Só ia ficar mais bonito. Ia se regenerar, entendeu? Então, o que acontece? Só que nós saímos um pouco do nosso papel como uma espécie privilegiada no sentido de ter consciência. Nós saímos um pouco disso e nós temos que retornar a isso. Só a título de compreensão, a gente pode dividir o ser humano em 3 partes. O instinto, que isso todos os animais têm, né? O instintivo. O que é o instinto? Você tem os sentidos, a digestão acontece, o sangue circula, o pulmão bate, você alimenta, o alimento se transforma em proteínas, em vitaminas, alimenta o sangue e mantém o nosso corpo generando. Isso acontece comigo, acontece contigo, acontece com o gato, acontece com o boi, né? Acontece com a maçã, entendeu? Tu já observou como é que fica... Você está me vendo aqui, eu tenho bem mais idade que você. Como é que eu estou ficando? Enrugado. E como é que fica uma maçã quando ela envelhece? Pois é. É a mesma inteligência subjacente. É a mesma vida. Entendeu? Então, existe essa unidade. Isso não é um acaso. E aí, o que acontece? Quando nós nos separamos desse processo inteiro... nós nos fragmentamos. Então, existe esse instinto, tá? O instintivo, que é o mais primordial
da nossa composição. E existe o racional que nos difere dos animais. Né? Você é melhor do que o seu cão. Você é melhor do que o seu gato. Por quê? Porque você tem consciência, você tem autoconsciência, você tem imaginação. Melhor em algumas coisas, né? Nesses aspectos. Os animais não criam, entendeu? Você pode criar um podcast, você pode criar internet. Os animais não criam. Os animais criam. Não. Nenhum animal cria. Às vezes as pessoas dizem, mas o João de Barro cria. Aquela casinha bonitinha de João de Barro, sabe? Mas tu já viu um João de Barro fazer uma casinha com um puxadinho, com uma piscininha? Não faz, não cria, é instinto. E o que acontece? Existe o animal, existe o racional e existe mais uma coisa. Que é o quê? O quê? O intuitivo. A intuição. Sabe o que é isso? Intuição, o intuitivo. É diferente da razão. A razão, ela é uma dedução ou uma indução. A razão você pega assim, você vai construindo uma coisa com conhecimento daqui, com conhecimento dali, você vai deduzindo, você vai induzindo e você chega a uma conclusão. Agora existe uma coisa chamada intuição. Ela não tem uma causa. É um salto que vem do nada para você. Um insight, da onde isso veio? Você já teve um insight, da onde isso veio? Isso vem na consciência. Isso só é possível quando você silencia a sua mente. Einstein dizia assim, eu penso, penso, penso e nada acontece. Eu paro de pensar e as coisas se revelam para mim. Isso é uma coisa nesse sentido. Então, que lindo. Isso é lindo. Então, o que acontece? Nós não somos, quando você diz eu sou cético, não tem problema nenhum de você ser cético, eu também já fui. Mas o ceticismo, ele mata a intuição. Porque a ciência, ela precisa ter causa e efeito. Isso causa isso causa aquilo, e a intuição, ela não tem causa. Eu sinto que o ceticismo em mim, em outras pessoas, virou meio que uma forma de se proteger, sabe? É um medo, sabe? É uma tentativa de controle sobre alguma coisa. Eu percebo isso, assim, claramente nos meus amigos que são mais céticos do que eu, em outras pessoas e em mim mesmo, assim. Eu já fui um cara mais... que enxerga mais, né? Essa beleza, sabe? Só que talvez quando... Você falou da questão da intuição, né? Eu já tive várias intuições que me levaram para lugares que eu nunca imaginava. Coisas muito boas aconteceram na minha vida por conta dessas intuições. Mas eu já tive outras que eu acreditava ser boas intuições que também me afundaram, sabe? Mas e como você sabe que esse afundar não foi bom? É verdade. Porque... E foi, cara. Hoje, olhando para trás, foi. Então, é aquilo que eu falei antes. O conhecimento... Todo o nosso conhecimento, ele se torna um parâmetro para o julgamento, entendeu? Você sabe que o que é mais caótico? Você conhece o Jardim Botânico de Curitiba? Você já viu uma foto do Jardim Botânico de Curitiba? Já vi umas fotos. Como ele é? Tudo bonito, né? Todo arrumadinho, tudo em ordem, não é? E você já viu uma foto de um mato abandonado? Onde é que tem mais ordem? No Jardim Botânico ou no mato, na floresta? Minha resposta seria o Jardim Botânico. Por quê? Porque é a ordem da mente. A mente, ela consegue pensar sistematizado. Então, para a mente, o Jardim Botânico é uma ordem. O mato, a floresta é um caos. Só que assim, o que é verdadeiramente caótico? Se você deixar o mato, ele sempre vai ser como ele é. Porque é a ordem natural das coisas. O que é o Jardim Botânico? É a quebra da ordem natural das coisas. Se você não cuidar, o Jardim Botânico de Curitiba, todo dia, em um mês, a ordem toma conta. A nossa vida é assim. Se tu deixa a vida viver através de você, e você
Vive o fluxo natural da vida. A vida, ela entra em ordem. Mas o que nós fazemos? Nós pegamos a nossa mente, o nosso racional, e nós criamos uma ordem individual dentro da ordem do universo. E aí quando o fluxo natural da vida se opõe à nossa ordem, aí nós criamos o caos. E a gente acha que a nossa vida se tornou um caos. Não, nós criamos o caos. Quer um exemplo? Quero. Você acha que quando você faz um plano, está no ponto A e você quer chegar no ponto B, entendeu? Aí você acha que você tem que traçar o caminho, e você traça o caminho. Do ponto A ao ponto B você traça um caminho. E aí você começa a andar na perspectiva e você acha que se alguma coisa sair fora do teu planejamento, aí deu errado. Mas como tu sabe se isso deu errado? Você não quer encontrar adversidade, você não quer encontrar obstáculo, você quer ter esse caminho reto do jeito que você planejou. Mas o que acontece? Se você deixar o fluxo natural da vida te conduzir, a vida vai te levar ao ponto B. Só talvez não pelo caminho que você quer. Porque entre o ponto A e o ponto B, existem infinitas possibilidades. Não só a sua, mas você quer ter o controle, você quer ter o comando. Isso se chama você não tem fé. Você só acredita no teu conhecimento. Por quê? Porque você é cético. Você não acredita você não se vê parte de algo maior. Você acha que você é um fragmento isolado no universo e que você tem que cuidar de si mesmo. Não existe nada e nem ninguém se importando com você. Entendeu? Isso é o ceticismo. E isso é uma coisa que você assume, eu sou cético, mas a maioria absoluta das pessoas é cética sem saber. Entendeu? Elas não dão um passo na incerteza. Elas querem tudo calculadinho. O que é o conhecimento? O conhecimento é eu sei. Quando você sabe, você não precisa ter fé. O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que nós não sabemos. É a sabedoria simples, mas profunda, de se submeter ao fluxo natural da vida ao invés de se opor a ele. Entendeu? Se tu pudesse aumentar 100% o teu conhecimento ou 100% a tua fé, o que tu ia escolher? Hoje em dia eu acho que eu aumentaria a fé, cara. Isso é um bom sinal, cara. Eu sinto que é algo que... É que talvez eu seja muito funcionalista, nem sei se existe essa palavra, mas eu acho que é algo que agrega pra vida da pessoa, sabe? Por uma vida de felicidade, de bem-estar mesmo. Você ter fé, sabe? Eu sinto que, pelo menos na minha vida, não sei se o pessoal vai concordar com isso, quem é mais cético, ou quem às vezes tá vendo a vida um pouco mais preto e branco, assim, mais cinza, de que eu sinto que eu me tornei cético e prefiro ser assim pra eu poder meio que ter quando algo dá errado, eu poder ter um porquê daquilo, sabe? Talvez ter algo pra culpar. Mas né? Sim, eu entendo, mas eu quero te dizer que não existe errado. Não existe errado. O que é errado? Eu estou falando assim de matar alguém, de roubar. Eu estou falando assim do teu projeto de vida. Por exemplo, o que pode dar errado? Pode dar errado você planejar uma coisa e ela não sair como você quer. Mas se você não for uma pessoa reacionária, tipo assim, você não reagir a isso e você for aquele pesquisador, assim, putz, queria ir por aqui, eu vim por aqui, cara, alguma coisa deu errado. O que deu errado aqui? Ah, tá aqui. Agora se eu fizer por aqui vai dar certo. Então esse erro,
ele te ensinou algo que tu não sabia antes. E se tu aprendeu algo que você não sabia antes, isso é bom ou ruim? É bom. Então, a única maneira das coisas saírem errado é quando você admite que saiu errado. Nada sai errado, entendeu? E nada sai certo também. As coisas são como elas são. A mente que julga. Shakespeare dizia assim, nada é bom e ruim, a mente faz assim. E essa é a grande questão de você não ser aberto, de você não andar no fluxo da coisa. Por quê? Porque aí você quer tudo do teu jeito. E isso cria frustração, isso cria negatividade, isso cria insatisfação. Entendeu? Então, quando você olha assim, é aquele papel do pesquisador, né? Cara, eu estou indo para esse caminho. Você precisa tomar uma ação, você precisa dar um passo na incerteza. Você precisa arriscar, você precisa ir. E a possibilidade de você se deparar com o imprevisto é muito grande, sempre. Porque o que acontece? Tudo que você quer está fora da sua zona de conforto. O que é a zona de conforto? A zona de conforto é seu modo de pensar atual. Né? A zona de conforto não é essa casa, não é o sofá, não é a cama, é o seu modo de pensar. E se você, tudo que você, o seu modo de pensar hoje, ele vai produzir a realidade de amanhã. A sua realidade de hoje é produzida pelo modo de pensar de ontem. Se você não abrir mão do seu modo de pensar, você tende a não evoluir. E quem não evolui, estagna. E não é uma opção nossa a estagnação. Quando você estagna na vida, você começa a sofrer. Porque a nossa vida é evolução. O sofrimento ele pode ser um tédio. O sofrimento ele pode ser uma insatisfação. O sofrimento ele pode ser uma frustração. Isso tudo são sofrimentos terríveis. O cara entediado é uma droga. Então o que você faz? Você precisa sair do seu modo de pensar.